Gênesis 26, a partir do verso 18. O texto fala assim, ó: Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. 19. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu o nome a esse poço de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Verso 22. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. E ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Amém? Feche seus olhos, ore por mim. Espírito Santo, estamos aqui para ouvir do Senhor, Pai. Como temos como base dessa casa, Pai, o que importa não é o mensageiro, e sim a mensagem. É aquilo que o Senhor há de trazer, vai trazer aos nossos corações, Deus. Como eu entendo que a Tua palavra diz, Pai, abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito há de falar. Abra, Senhor Deus, Pai, o nosso coração para receber daquilo que Tu há de falar ao nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito tenha total liberdade nesse lugar, Deus, tanto para falar através da minha vida, como para que os nossos irmãos possam receber do Senhor, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo poder do nome santo de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Quando eu li esse texto, ele me levou a uma compreensão talvez um pouco diferente, do que talvez a gente pense da questão do poço. O que me chama a atenção nessa passagem específica era a persistência em cavar. A persistência em cima de buscar por algo, de ir atrás de algo. Era algo que já havia acontecido com o pai de Isaque, com Abraão. Alguns poços eles já haviam cavados anteriormente, já tinha auxiliado pessoas por conta da água que retinha dele. Mas dentro dessa situação, os filisteus haviam dominado aquela região, eles haviam tampado os poços, entulhado os poços. E Isaque foi lá e reabriu esses poços para poder trazer água para aqueles que precisavam. Eles estavam cavando esses poços para suprir a necessidade de outras pessoas. E é aqui que Deus começou a falar ao meu coração, sobre a compreensão desse trabalho que seria o cavar os poços, mas esse trabalho estava sendo executado a favor de terceiros. E dentro desse entendimento, disso que Deus começou a falar comigo em relação a esse texto. A palavra de Deus em Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Qual a compreensão que eu tenho, Jeff? Eu tenho a compreensão de que, quando eu estou em Jesus, quando eu caminho em Jesus, quando a minha vida está em Jesus, tudo que está acontecendo comigo tem um propósito em Deus. Você consegue entender isso? Por quê? Porque tudo coopera por um propósito. Quando a minha vida está em Jesus, nada acontece fora de um propósito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o soberano em tudo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo que percorrem toda a terra. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Consequentemente, se eu estou em Jesus, tudo que está acontecendo na minha vida, ao meu redor, tem um sentido, um propósito em Deus. Amém? E nessa concepção, nesse contexto, eles estavam trabalhando a favor de pessoas, eles estavam trabalhando para suprir a necessidade daqueles que precisavam. E eu fico perguntando e imaginando, e foi uma das perguntas que Deus trouxe ao meu coração, quando eu estava estudando essa palavra hoje à tarde: será que tudo que está acontecendo na minha vida hoje não tem um propósito? Será que tudo que Deus está permitindo acontecer hoje não tem um propósito?
Será que tudo que eu não estou falando do seu propósito, para você esse propósito, eu estou falando, será que Deus não está permitindo que coisas aconteçam na sua vida hoje, para que a sua vida seja um propósito para alguém? Entendeu? Eu creio muito nisso. Eu acredito que realmente muitas coisas que acontecem na nossa vida não tem apenas um propósito único a nós, tem um propósito preparado para acontecer a favor de pessoas, a favor de determinadas situações, para favorecer talvez realmente pessoas e não necessariamente só você. Vivemos uma geração evangélica muito egoísta. Vivemos uma geração evangélica onde a necessidade é, que nem fala aqui na nossa região, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Já ouviu essa expressão, não? Vivemos um tempo onde que, cara, tu já viu, misericórdia, tu já viu crente em festa? Irmão, eles atacam a mesa de um jeito que não sobra nada. Parece que o mundo vai acabar naquele momento com aquelas comidas que estão ali. O irmão, ao invés de pegar 2 coxinhas, ele pega 20 coxinhas. Irmão, esse é o mundo hoje. Estou brincando, mas esse é o mundo hoje. E a minha pergunta para você é: será que esse momento que você está vivendo, será que esse momento onde Deus te colocou, não tem um propósito em Deus? Escute, olha só, Filipenses 4:9 fala assim, ó: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e Deus de paz estará com vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem está no CI aqui há mais de 2 anos, 3 anos? Quem está no CI há mais de 1 ano? 1 ano pelo menos. Quantas palavras você já ouviu? Quantas direções de Deus você já recebeu? Quantas profecias do Espírito seu já falou no teu coração? Quantas vezes a palavra já falou com você? Amém? Nós temos colocado em prática. Olha o que Paulo está dizendo: tudo que vocês ouviram, viram, aprenderam de mim. E o mim aqui, eu não estou falando do pastor Tom, do Everton, eu estou falando daquilo que sai desse altar a favor do seu coração. Quantas coisas Deus já tem falado a nós? E a pergunta é: temos colocado em prática aquilo que Deus tem nos ensinado? Ou você está um obeso evangélico? Eu vi essa expressão, o Alexandre falou aquele dia, domingo aqui. Irmão, o Senhor tem nos dado muitas coisas, pastor, mas eu não sei pregar, pastor, eu não tenho teologia. Irmão, não precisa de teologia para falar do amor de Jesus, é testemunhar o que Ele fez na tua vida. É só isso. É só falar o que Deus tem transformado dentro da sua casa. É só falar do que Deus tem colocado dentro de você: amor, paz, alegria, esperança. Sabe, muitas vezes estamos esperando para ficar pronto. Ei, deixa eu te dar uma palavra de conforto: nunca vai estar pronto. Nunca estaremos prontos. Porque quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá um conhecimento e entendimento é o Espírito Santo. Mas a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido liberada, a palavra está sendo ouvida. E o que nós estamos fazendo? Já chego no poço. E se foi para esse tempo que Deus te escolheu? Se foi para esse momento, no lugar que você está, onde você se encontra, seja casa, família, trabalho, igreja, se foi para esse tempo que Deus te separou? E muitas vezes estamos esperando o momento certo em Deus. Estamos esperando uma revelação. Ei, escute eu te falar uma coisa. Se você já recebeu e ouviu uma palavra de Deus e compreendeu no seu coração que aquilo é para você, escute que eu vou te dizer muito sério: Deus não vai falar de novo. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, não filho do homem para se arrepender. Se Ele já disse, Ele já falou. O que precisa agora é nós tomarmos uma atitude, é nós nos levantarmos, é nós caminharmos para aquilo que Deus tem dito e feito. Amém? Já falei, eu tenho medo desse silêncio. Aleluia.
Precisamos ter essa compreensão. A Bíblia diz, escute, a Bíblia diz que dentro de nós fluirá rios de água viva. E aí nós vamos voltar ao poço. Muitas vezes estamos cavando poços a favor de pessoas. Estamos cavando poços, desentulhando coisas por pessoas. A nossa função, meu irmão, não é reter. A nossa função, tu conhece o crente dengoso? Alguém conhece, não? Crente dengoso é que aquele que a água parada vira doença, é dengue. Tu está cheio de água boa dentro de você, mas está deixando apodrecer. Tu está recebendo um monte de palavra de Deus no domingo, na quarta, e quando você vem na segunda, pá, e o que você está fazendo com ela? Está retendo por quê e para quê? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa assim, ó. As pessoas às vezes olham para nós, somos pastores, acham que a gente sai com a Bíblia debaixo do braço pregando para todo mundo. Meu irmão, o momento é o Espírito que dá. Tu está às vezes em algum lugar inesperado, tu está sentado, na verdade, pastor Marcelo, tu está sentado em algum lugar, daqui a pouco senta alguém do teu lado, e a unção de Deus está naquele lugar, e a palavra começa a sair, o testemunho começa a acontecer, o mover de Deus vai acontecendo, pronto, meu, tu já pegou o cara. O Espírito Santo já está ali, já está agindo, mas eu preciso mover, eu preciso continuar cavando, eu preciso continuar acreditando. Existe muita gente com poços entulhados. Existe muita gente, meu irmão, cheio de mágoas, rancor, tristezas, dores, angústias. Existe muita gente que permitiram que entulhassem os seus poços. Existe muitas pessoas que se acham que não servem mais, que não dá mais. E se o Senhor nos colocou ao lado dela para desentulhar esses poços? Para fazer gerar água viva de dentro delas novamente, Jeff? Para trazer esperança aos corações dessas pessoas que precisam. Talvez ela sozinha não consiga. E nós estamos ali para ajudar ela a reter essa água, a tirar, a permitir que essa água pura saia de novo de dentro dela. Desentulhar poços. E foi esse o sentido, quando eu li esse texto de Gênesis, foi esse o sentido que a palavra veio ao meu coração. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para que fluísse água para pessoas, para que as outras pessoas pudessem ter a água para beber, sobreviver. Estavam no deserto, e eu lendo o texto, isso vinha muito claro ao meu coração. A nossa função como cristãos é oferecer água viva às pessoas, e essa água viva, ela flui de dentro de mim, de você, através do Espírito Santo de Deus, que traz a verdade que é Cristo. Quando Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana, um papo totalmente fora do contexto, Jesus senta no lado dela, começa a trocar uma ideia com ela. Do nada a mulher começa a abrir a vida dela para Jesus, contar o que ela fazia, o que não fazia, onde ia, o que não ia, do nada. E isso eu creio, quer dizer, estou falando a palavra do nada, mas eu entendo que é o Deus, através do Espírito Santo que estava em Cristo, trazendo ao coração dela paz para ela poder falar o que ela precisava falar. E Jesus fala para ela, dessa água aí que tu está puxando aí, de boa, essa daí não vai matar sede nada, mas a água que eu carrego vai transformar a tua vida. Ah, meu irmão, a água que está dentro de você, a água do Espírito de Deus, a vida do Espírito Santo que está dentro de você, vai transformar vidas. E nós precisamos ter essa compreensão, esses poços entulhados. Eu garanto que você tem uma ou duas pessoas, 3 pessoas que fazem parte do seu convívio, seu ciclo de amizade, que de repente estão frustradas, magoadas, tristes, depressivas, estão com os poços entulhados, não conseguem mais ter alegria, não conseguem mais ter esperança. Pessoas que estão ao seu lado, que não conseguem mais ver um futuro. E o Senhor te colocou ali para isso, para tirar esses entulhos que estão ali, impedindo que essa água viva de esperança saia e flua dela novamente.
E qual tem sido o nosso papel dentro disso? Estamos nos escondendo? Estamos olhando para as nossas dificuldades, para os nossos problemas? Quem está entendendo? Irmão, escute o que eu vou te dizer. Escute bem o que eu vou te falar. A sua necessidade, o seu problema não é maior do que o teu Deus. Você já parou para pensar, ou já teve a oportunidade de conversar com alguém sobre alguma dificuldade, e quando você está ouvindo de alguém, fala, meu Deus, o meu não é nada perto dela. Você pensando com um problema financeiro está te acabando, e a pessoa está com câncer. Você fica até constrangido quando ouve algo nesse sentido. E pode ser menor ou maior, mas o que você carrega é muito maior de qualquer coisa. A água que jorra de você é vida e esperança para aqueles que precisam. Cavar poço onde ninguém mais acredita. Cavar poços onde alguns já não têm mais esperança. Cavar poços onde alguns já desistiram. Cavar poços e acreditar em pessoas que ninguém mais acredita. Meu irmão, Jesus acreditou em nós. Eu acho que nem eu acreditava em mim mesmo. Mas Jesus ainda acreditou em mim. Eu sou esse cara legalzinho que muitas pessoas conhecem, mas eu já fui bem ruinzinho também já. Uma vez, quando eu era motorista de caminhão, eu saí de São Paulo bêbado. Passado uma noite toda na gandaia bebendo. Peguei o caminhão, vim de São Paulo a Itajaí. Eu não lembro até hoje como eu cheguei em Itajaí. Eu fui para casa e quando eu entrei na minha casa, eu lembro que a minha mãe me contou depois, ela viu um demônio agarrado em mim. Mas Deus ainda acreditou em mim de qualquer jeito. Deus ainda foi... Cara, sabe o que eu acho louco? Sabe o que eu acho louco em Deus? Ele vai nos dando chances. Ele vai abrindo portas. Ele vai direcionando caminhos. Ele vai falando com você. Ah, irmão, se fosse eu comigo mesmo, já tinha desistido. Mas o Senhor não. Sabe, o diabo chega diante de Deus para falar assim, ih, olha lá o Everton de novo. Jesus fala, ih, ele vai ficar bom ainda. O diabo chega diante de Deus dizendo, ó, errou de novo. Jesus fala assim, ei, está comigo, relaxa. Ó, nós estamos fechados, estamos juntos. E eu uma traia. Você está entendendo? Precisamos crer no que Deus colocou dentro do irmãozinho, aleluia, porque o preço que foi pago pela sua vida foi o mesmo pago pela vida do irmãozinho, daquele que talvez o poço ainda está entulhado, e você está ali do lado dele para ajudar ele a entender que aquilo que ele está vivendo não é para sempre, não é eterno. O dia que nós tirarmos esses entulhos, vai gerar rio de água viva. Essa é a nossa função. De compreender que talvez eu já entendi coisas que talvez a minha esposa não entendeu ainda. Irmão, a gente é bom para julgar os outros, né? É ou não é? Ah, agora ninguém faz isso, né? Seus evangélicos. Mas nós somos bons nisso. Nós somos bons de olhar para a pessoa e dizer misericórdia. Meu irmão, a graça foi dada a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê. Amém? Tem o que? A vida eterna, todo aquele que nele crê. Jesus não morreu para os crentes e para os evangélicos, Jesus morreu para todos aquele que nele crê. E muitas pessoas estão entulhando poços, cheios de amargura, de dores, de angústias. Mas continue acreditando em pessoas. Por favor, não desista de pessoas. Esse ainda é o ênfase
do Evangelho pessoas. Continue crendo que dentro daquela pessoa ainda fluirá um rio de água viva. Continue crendo que dentro dela ainda há esperança em Cristo. Continue crendo que Deus está fazendo algo poderoso, que o que está acontecendo é por um propósito. O que Deus está fazendo nesse momento na sua vida, ou onde Deus te levou nesse instante da sua vida, nas circunstâncias que você está vivendo, tem um propósito em Deus. Mas não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida e na vida de outras pessoas. Por isso ajude as pessoas a desentulhar os seus poços, a viver o Evangelho que você tem recebido de Deus. Irmãos, eu acredito no Evangelho transformador, eu não acredito no Evangelho de prosperidade. Não estou dizendo que você não vai ser próspero. A palavra próspero no seu original significa vida e abundância, não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Só para compreender essa questão. Então, se eu sou próspero, eu tenho uma vida abençoada em Deus. O que é ter uma vida abençoada? De repente, ter o meu carrinho, ter a minha casa, comer uma pizzazinha no fim de semana, aleluia, glória a Deus, eita glória. Agora eu como só 3 fatias, eu comia 8, né? Agora só como 3. Agora eu sou um gordo consciente, aleluia. Eu preciso ter esse entendimento. Prosperidade não tem a ver com o dinheiro. Eu sou contra a teologia da prosperidade. Prosperidade é ter uma vida em Deus. Prosperidade é ter uma vida no Senhor. Prosperidade é não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Isso é prosperidade. E se eu perguntar para qualquer um aqui, talvez você não tenha tudo que você deseja, mas você tem tudo que você precisa. Amém? É o princípio que nós precisamos entender. E se você tem vivido isso em Deus, essas experiências em Deus, se você tem caminhado no Senhor, experimentado dessas coisas, por favor, fale o que Paulo disse, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram, tudo que vocês têm recebido de Deus, passe para as pessoas que precisam ouvir. Por quê? Porque elas estão com os poços entulhados e você pode ser uma ferramenta de Deus para ajudar essa pessoa a desentulhar os seus poços. Somos ferramentas, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Semana passada eu fui na prefeitura fazer um negócio. Quando eu estava voltando, passei a panificadora da vila, parei no semáforo, o semáforo abriu, eu fui e tinha uma blitz. Aí na verdade não era uma blitz, era uma campanha que estava de uma casa chamada, eu acho que é Alfa, o nome da casa, não lembro, que é o mês de agosto, é o mês lilás, que é contra a violência contra a mulher, etc. E eles o guarda mandou eu entrar na fila, entramos em 3 carros, os outros foram passando e eu entrei. Eu fui o terceiro carro, aí cada 2 moças abordavam um carro, e veio uma no meu lado, abaixei o vidro do carro, e ela começou a me falar sobre o trabalho, sobre a casa, etc, etc. Eu falei, pô, que legal. Eu falei para ela assim, a nossa igreja também tem um trabalho desse, chamado Casa Mariana. Ela falou, eu sou do CI. Eu falei, eita. Aí eu conheci o senhor pregou domingo. Eu falei, misericórdia, cara. Irmão, você é uma carta viva do Senhor. Aonde você vai, a presença do Espírito está em você. Aonde você entra, o ambiente é transformado. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém, para ajudar essas pessoas a desentulhar os seus poços, tirar de dentro de si todas as mágoas. Irmão, dentro das pessoas existe amor, vida, esperança, lealdade, fidelidade, bondade. Sonhos dentro das pessoas existem. E eles estão lá entulhados por conta da vida, de situações, de tristezas. E o Senhor nos dá a oportunidade. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que a gente faz. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos essas cartas, de sermos essas oportunidades para as pessoas poderem ouvir de Jesus, sentir de Jesus. Você consegue entender isso? E não é ser teólogo, não é entender a Bíblia de trás para frente, não, é testemunhar, como eu já falei, daquilo que Deus já tem feito sobre a sua casa e sua família. Quantos aqui
tem algo de Deus a falar ou daquilo que Deus já fez. Pronto. Tu já tem uma baita de um testemunho para dar para alguém. Você já tem algo de Deus para falar ao coração de alguém. Gere expectativas em Deus, sim, para que Deus faça algo por alguém, mas continue acreditando nas pessoas. Eu tenho um grande defeito, não sei se, eu acho que é defeito. Se qualquer pessoa, chegar para mim e falar algo, eu vou acreditar nela. Por quê? Porque no meu coração eu não tenho motivo para duvidar. Eu creio que o que aquela pessoa carrega é de Deus. E ela não vai ficar mentindo ou enganando. Você compreende isso? Só que tem gente que tu fala, não sei lá, duvido um pouco. Claro, irmão, tu sabe que tem coisa que assim, né? Tipo o Naldo da vida que conta umas histórias só a graça, né? Quem conhece o Naldo aí, né? Os irmãos conhecem o Naldo. Você conhece o Naldo. Tu sabe, tu está se fazendo, mas tu sabe que é o Naldo. Tu está de vez em quando lá, eu sei, Deus sabe, Deus está vendo. Vamos lá. Mas irmão, eu não tenho por que duvidar. Eu não tenho por que não acreditar na palavra de alguém. Ei, um dos tópicos da nossa igreja, da visão da igreja, é ser uma igreja da segunda chance. Trazer uma oportunidade para as pessoas de arrependimento, trazer uma oportunidade de mudança, de transformação. Essa é a visão do Evangelho. Quando Deus deu ao coração do bispo que as chaves da cidade estão nos valados, sabe o que Deus está falando? É aqueles que as pessoas não dão crédito, é esses que nós precisamos acreditar. E talvez irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa para você, assim, minha esposa e minha mãe estão aí, tá? Irmão, a cada 10 palavras, 35 era mentira. Eu mesmo duvidava de mim. E eu precisei conquistar a minha mãe e a minha esposa com a verdade de novo. Levou tempo para isso. E talvez você está nessa com algumas pessoas, mas acredite que o Espírito de Deus pode mudar o coração de todos. Aquele que abrir o coração, aquele que receber de Deus, aquele que permitir que o Espírito entre, será transformado pelo poder do Espírito. Hoje eu não minto mais, glória a Deus por isso. Mas também não falo a verdade para todo mundo, para não arranjar encrenca. Porque eu descobri que a verdade precisa ser dita sempre, mas nem todo mundo está pronto para... Isso é bíblico. Mateus 16, João 16, 12. Jesus tinha tanta coisa para falar. Jesus fala assim, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Então, quer evitar contenda? Quer evitar briga? Segura a língua, irmão. Mas eu vou falar a verdade. Pois é, não está na hora de falar a verdade ainda. Espera um pouquinho. Olha ao Senhor, peça. Irmão, eu já resolvi tanto problema sem precisar falar uma agulha. Só orando. Só pedindo para que o Espírito Santo ministrasse o coração das pessoas. E às vezes, do nada, a pessoa sentava do meu lado e o assunto fluía de uma forma que, tipo assim, só em Deus mesmo o problema estava resolvido e não tinha nada. Deus já fez. É desentulhar poços. É trazer a verdade que está em nós para as pessoas. É entregar daquilo que Deus já tem entregado, tem entregue a você a favor de pessoas. Precisamos andar na palavra, embaixo da palavra. Precisamos caminhar dentro do Evangelho. Irmãos, acredite em pessoas, acredite em talvez naquelas pessoas que ninguém mais dá credibilidade, mas acredite, volta a repetir, Deus acreditou em nós. Deus olhou para nós e falou assim, não, mas esse menino vai dar bom ainda, vai dar bom. Nós vivemos um evangelho muito diluído, muito superficial. Sabe, os valores morais, eles estão, eles são irrelevantes hoje, os princípios de Deus foram ridicularizados.
há muito questionamento sobre as coisas de Deus, há muitos porquês. Irmão, o Evangelho, a única pessoa que ganha ao respeitar e cumprir o Evangelho somos nós mesmos. Quem vai ganhar em cumprir a palavra, em viver a palavra, sou eu e você. Porque Deus, Ele é fiel na sua palavra. Olha o que Romanos 5,8 fala: porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Se Deus através de Cristo se compadeceu de nós, por que nós não podemos ter misericórdia das pessoas? Por que nós ainda estamos fazendo acepção de pessoas? Sabe, na parábola da semeadura, lembra dessa parábola? Que cai uma parte em terra pedregosa, cai uma parte à beira do caminho, cai uma parte no meio dos espinhos, só uma parte cai em boa terra. Lembra dessa passagem? Tem algo nessa passagem que me chama a atenção. O semeador, ele lançou semente em todas essas áreas, não foi isso? Ele foi lançando, não foi? Ele não escolheu o lugar para lançar, ele só lançou. E muitas vezes nós estamos escolhendo para quem que eu vou fazer, eu vou falar, eu vou ajudar. E Deus não disse que é para escolher, Deus disse que é para fazer. A nossa função de lançar a palavra, a semente, é só lançar. A boa terra, uma hora vai frutificar, uma hora vai cair no coração de alguém que vai estar esperando, e ela vai receber de Deus, ela vai dizer: eu precisava ouvir isso, eu precisava receber disso. Mas vai cair em lugares também que a pessoa não vai nem dar bola para você. Vai cair em lugares que a pessoa vai dizer: meu Deus, eu precisava disso, mas os anseios da vida vão sufocar ela de uma forma que talvez ela abandone o Evangelho. Mas eu entendi algo com os anos, ministrando, pregando, vivendo o Evangelho. Eu entendi algo: todo aquele que um dia aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que esteja lá fora, ele vai ter a oportunidade do arrependimento em Deus, e um dia ele vai voltar para o Senhor em nome de Jesus. Maior prova disso é o Bispo Fernando. 15 anos afastado do Evangelho, 15 anos vivendo o que tinha que viver. Deus permitiu que algo terrível acontecesse, mas quando Deus o pegou, trouxe o arrependimento, aonde ele está hoje? Irmão, Deus é o Deus da segunda chance, sim. Deus vai desentulhar poços, sim, e Ele vai nos usar para isso. Deus sempre acreditou em nós. Por isso temos uma responsabilidade de acreditar em outros também. Talvez isso seja difícil para ouvir. Eu ouvi uma frase de um amigo um dia: perdoar alguém é colocar aquela pessoa no mesmo lugar que ela estava anteriormente. É difícil isso, não é verdade? É difícil. Tu fica com o pé atrás, fica desconfiado, será? Mas às vezes, nesse contexto, a pessoa não está mais na mesma igreja, não trabalha mais na mesma empresa, às vezes você já mudou até de cidade, talvez você já não tenha mais nem convívio com essa pessoa. Perdoar alguém é colocar no mesmo lugar que ela estava no seu coração. Você vai olhar para ela e não vai sentir mais dor e angústia pelo problema. Você vai olhar para ela e vai sentir amor ao olhar para ela. Perdoar alguém é isso. Perdoar alguém é você olhar para ela e ter misericórdia. Pastor, mas você não sabe o que ela me fez. Meu irmão, deixa eu piorar um negócio aqui. Quantas pessoas eu já magoei no caminho? Posso dividir isso? Quantas pessoas você já magoou no caminho? Ou você acha que você não erra? Irmão, o que você carrega é muito poderoso. E Deus tem mudado a tua história, Deus tem mudado a tua vida, Deus tem te dado oportunidades.
Deus te trouxe hoje aqui para você entender que precisamos ajudar pessoas a desentulhar poços. Você precisa levar pessoas a conhecer Cristo. A tua vida é um exemplo disso. O que você tem vivido em Deus é a maior pregação, é o maior testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Lucas 17:20 fala assim, escute: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. 21. Tampouco se dirá: aqui está ele, ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de... Deixa eu desmistificar algo aqui, né? Nós trabalhamos então a favor do reino de Deus, igreja, é isso? Se o reino de Deus está em pessoas, eu trabalho a favor de quem? De pessoas. Então tudo que você faz dentro da igreja, você faz para o Senhor, amém? Indiscutivelmente isso. Mas tudo que você faz na igreja, no seu trabalho, do seu voluntariado, você faz para pessoas. Você trabalha a favor de pessoas. O Evangelho é a favor de pessoas. Cristo veio a favor. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Então a nossa função dentro dessa compreensão toda aqui, desse cavar poços, conforme Isaac havia ordenado que fizessem, desentulhassem os poços, eles estavam trabalhando por um único motivo, por pessoas. Para quê? Para trazer água, para trazer vida, trazer esperança para as pessoas. Então a nossa função como igreja é pregar o Evangelho, é trazer o Evangelho para que as pessoas possam ouvir de Jesus, consequentemente elas possam viver em Deus. O Evangelho, ele precisa me transformar, e através da transformação pessoal, consequentemente, eu vou transformar o ambiente que eu estou. E volto a dizer, quantas coisas Deus já tem realizado e feito na sua vida. A sua condição momentânea não define Deus na sua vida. Talvez o que você esteja vivendo, no início da palavra eu falei sobre isso, é apenas uma leve e momentânea tribulação, e o que você está vivendo será um grande testemunho para que outros possam ver a verdade de Deus. E que você possa ajudar essas pessoas a desentulhar os seus poços, a tirar as angústias da sua alma, a tirar as amarguras que elas têm carregado. Não pare de cavar. Não pare de cavar. Não pare de ajudar pessoas a cavar. Não permita que as suas dores impeçam você de crescer em Deus, de avançar em Deus. Não permita. Não permita que as suas angústias impeçam você de falar do amor de Jesus. Guarde leve e momentânea tribulação, vai passar. Vai passar. E nós precisamos entender que o que Deus tem colocado em nós, o que Deus tem colocado na sua vida, o que Deus tem falado com você, o que Deus tem ministrado com você, está te trazendo vida, está te trazendo esperança, está te trazendo força, e sim. Mas nós somos uma candeia, e ela não fica embaixo da mesa, ela fica em cima, para iluminar o ambiente, para trazer esperança onde nós estamos. Eu trabalhei numa empresa em Curitiba por 1 ano, e no ambiente que eu trabalhava, eu era comprador dessa empresa, e tinham 5 ou 6 meninas que trabalhavam comigo, mulheres casadas já, e todo dia de manhã eu orava 2, 3, 5 minutos com elas, todo dia de manhã. Uma que não podia ter filho engravidou, a outra que tinha problema no casamento se ajeitou, e Deus começou a fazer naquele ambiente. Eu trabalhei 1 ano naquele lugar,
O dia que eu pedi a conta para sair da empresa, o último dia, o dia que eu ia sair mesmo, dia 28 de fevereiro de 2009. A minha patroa me chamou e falou: não, tu não pode sair. E conversa vai, do salário, não sei o quê, mas eu já tinha um propósito no meu coração. Eu lembro que eu perguntei para ela, depois de toda a briga, né? Eu olhei para ela e perguntei assim: por que a senhora não quer que eu saia? Ela falou assim: porque desde quando você chegou, o ambiente desse lugar foi transformado. Meu irmão, aonde você está, Deus é contigo. O ambiente que você entra, o Espírito Santo de Deus está em você. Você foi chamado para ajudar pessoas a desentulhar poços. Você foi chamado para um abraço em alguém que vai transformar o dia dela, um bom dia talvez. O que nós carregamos é muito maior do que qualquer coisa. O mundo tenta entender, compreender o que o crente carrega. Meu irmão, o mundo não pode receber, porque o que Deus deu para você, o mundo não tem como tê-lo. Fomos chamados para ser exemplo nessa terra. Cara, eu amo o texto de 1 Coríntios 11:1. Não sei se é primeiro ou segundo, mas está em Coríntios 11:1. Quando Paulo fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tu já viu quando um crente erra? As pessoas falam assim: não é evangélico? Não é assim? Quando alguém que é evangélico, crente, ora perto, e você conhece, você sabe qual é o julgamento das pessoas. Mas não é crente isso aí? Porque o que nós carregamos é muito poderoso. Porque as pessoas olham para nós e falam: uau, tem algo ali dentro. Eles nunca vão entender, eles nunca vão compreender. Mas nós sabemos que o que nós carregamos, meu irmão, pode curar, salvar, libertar. Quem estiver ao seu lado, você foi chamado, você tem um chamado de Deus para ajudar pessoas a desentulhar poços, sim. Minha palavra para você é o seguinte: continue cavando. Não pare por causa das circunstâncias, não pare por causa dos momentos, mas continue cavando. Continue acreditando nas pessoas. Continue acreditando, crendo que Deus vai fazer algo. Continue acreditando no seu marido, no seu filho, na sua empresa, na sua família. Continue acreditando, por favor, não duvide, porque Deus muda, Deus transforma qualquer pessoa. Ei, escute o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele liberou uma palavra, a responsabilidade é dele. A minha é de acreditar, porque Ele é Deus.